Oi, gente! Para quem não me conhece, meu nome é Gerlane e nesse vídeo eu vou contar para vocês como foi um pouquinho da nossa experiência em mudar de estado, viajar de avião com duas crianças pequenas. Então vamos lá? Vem comigo! Pessoal, nós decidimos comprar a passagem na madrugada, porque o valor estava mais em conta. Inclusive, eu indico vocês estarem pesquisando as passagens de vocês no horário da madrugada, que é o horário que você mais encontra passagens mais em contas. Então, a gente estava com a viagem marcada para 3h40 da manhã para sair do aeroporto de Salvador para São Paulo. Porém, a gente chegou lá com 3 horas de antecedência no aeroporto. Nossa viagem foi marcada para o dia 6 de novembro. A gente saiu de lá dia 5. Quando a gente saiu da nossa cidade para Salvador, teve um acidente na estrada. Nós ficamos parados lá, exatamente 2 horas de relógio, esperando desocupar, né, o trânsito para poder a gente conseguir seguir viagem e chegar a Salvador. Mas não para só por aí não, tá? Chegamos em Salvador, tava um tempo assim, não tava chovendo até então, mas quando foi de repente, do nada, começou a chover. Muito, muito mesmo. Em Salvador, ficamos na casa de uns amigos lá, e meia-noite esse casal de amigos nos levou para o aeroporto. Quando chegamos no aeroporto, com 3 horas de antecedência, um bebê de 3 meses e uma criança de 2 anos, a gente descobriu que o nosso voo tinha sido cancelado. Inclusive, a Marília Mendonça, o avião dela tinha caído no dia 5 de novembro e a gente estava com a nossa viagem marcada para o dia 6. Algumas pessoas ficaram preocupadas porque, de certa forma, o acidente da Marília Mendonça mexeu um pouquinho com o psicológico deles pelo fato de que a gente ia viajar de avião. E mexeu um pouquinho com o nosso também, né? Então, já não seria mais aquele horário. A gente teria que ficar lá de meia-noite até 5 horas da manhã, que seria o horário que sairia o nosso voo. Foram horas e horas e horas. E o pior não foi isso, não foi só mudar de 3h30 para 5 horas da manhã. O pior de tudo é que a gente tinha comprado a passagem com uma conexão. A gente ia sair de Salvador, parar em São Paulo, e de São Paulo a gente vinha para São José do Rio Preto, que é próximo à cidade do interior que a gente mora. Não seria mais assim. Ia ser 2 conexões, ou seja, a gente ia pegar 3 voos. Acabou que foi bem cansativo ficar com 2 crianças dentro do aeroporto, esperando. E, gente, levem tudo, tá? Água, merenda para criança, levem na bolsa. Para vocês, porque no aeroporto é tudo caro mesmo. Então, assim, foi mais complicado ainda pra gente, porque eram 2 crianças, né? Crianças pequenas que usavam fraldas, a gente ficou esse tempo todo no aeroporto, desconfortável para eles dormir. A minha filha de 2 anos não dormiu nada no aeroporto, ficou acordada até a hora da viagem. Ela dormiu bem pouco nessa viagem. Meu bebê de 3 meses, ele dormiu mais, né? Que o bebê de 3 meses a gente sabe que eles dormem bastante. Então, resultado, saímos 5 horas da manhã, pegamos o voo de Salvador para Brasília, de Brasília para São Paulo e de São Paulo para Rio Preto. Ou seja, a gente levou 12 horas de viagem. 12 horas, muito tempo para 2 crianças. Então foi bem cansativo. Teve uma hora que a gente já não estava mais nem sabendo o que fazer, porque a gente tinha se programado, né? A gente comprou cartelas de adesivo, que inclusive é muito bom essa dica, tá? Se você for viajar com criança, compre uma cartelinha de adesivo, porque crianças nessa idade, elas amam adesivo, amam colar. Então a gente comprou essa cartela de adesivo com um caderno, levou várias cartelas que minha filha ficava colando, destacando os adesivos e colando nas folhas. Foi o que ajudou ela a se distrair um pouco nessa viagem. Mas dormir, ela dormiu bem pouco, até porque tudo era novidade, né? Eu nunca tinha viajado de avião, e subi em um avião, desci em outro avião, e foi aquela agonia. E foi a nossa primeira viagem de avião. A gente tava aqui meio sem saber, né? Assim, foi tudo novo pra gente. Mas assim, não tem dificuldade, tá? A gente chegou, despachou as malas. E inclusive nesse dia a gente conseguiu despachar todas as malas, até de mão a gente não quis levar porque a gente estava com 2 crianças pequenas, então teve a oportunidade de despachar também. A gente despachou tudo junto, ficou só com a bolsa das crianças do lado, né? E levamos água, levamos merenda para eles e pra gente também. Mas acabou que tivemos que fazer uma refeição em São Paulo, porque a gente estava bem cansado, já era mais de meio-dia, a gente estava com fome. Então, a gente chegou aqui 2 horas da tarde. Quando a gente chegou aqui na cidade, a gente só queria mesmo dormir. Então, foi bem cansativo. A nossa primeira experiência não foi muito boa, né?
porque não foi como a gente planejou, mas assim, a gente também não tem do que reclamar, a gente não sabe qual foi o livramento que Deus preparou pra gente nesse dia, então a gente tem que agradecer por tudo, né? Foi cansativo, foi, mas eu acredito que foi um livramento que Deus nos deu, a gente não sabe qual que poderia acontecer, a gente não sabe, né? A gente não sabe de nada, só Deus sabe de todas as coisas. Então, chegamos aqui, aí descansamos, dormimos e graças a Deus conseguimos descansar. Então, vocês estejam preparados, tá? Se você comprar um voo que diz lá que é uma conexão, esteja preparado para ser 2 conexões, quem sabe até mais, a gente não sabe os imprevistos que podem acontecer no meio da viagem. Então, abasteçam a barriguinha de vocês quando sair de casa. A gente tinha levado algumas merendas, foi o que nos ajudou a aguentar até o outro dia, né? Meio-dia, né? No caso, de meia-noite no aeroporto até o outro dia, meio-dia, para almoçar no aeroporto de São Paulo. Então, assim, foi uma experiência bem cansativa para 2 crianças, né? Para o meu bebê foi bem desconfortável pelo fato de eu tinha que ficar com a criança no colo e ele ia amamentando, então era desconfortável o tempo todo ter que estar ali tirando a blusa, né, levantando a blusa para dar mama, e tinha minha filha de 2 anos, sem questão de banheiro, aí o banheiro de avião não é tão confortável, no fundo do avião você tem que andar o avião todo com a criança para levar para o banheiro, então acabou que ficou uma viagem muito longa, mas chegamos, foi tudo bem, então se preparem o bolso para se precisar fazer uma refeição também no aeroporto, ou leve alguma coisa na bolsa, se atentando o que você pode e o que você não pode levar na bagagem de mão, tá? Então é isso, pessoal, essa foi a nossa experiência, não foi muito agradável, foi muito cansativa, exaustiva, mas chegamos bem, deu tudo certo. Mesmo com esse contratempo, deu tudo certo e chegamos até aqui. Então é isso. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!